Oi, gente, tudo bem? Quanta gente, estou impactada com esse momento. Primeiro que eu vou falar que eu acho engraçado que tem uma galera que me segue no Twitter, né? E aí tem uma galera que vai me parando e vai falando, te sigo no Twitter. Eu fico, tipo... Hoje eu falei, eu vou fechar meu Twitter hoje. Mentira. Bom, primeiro eu vou dar um pouco do contexto para vocês do porquê que eu vim falar de segurança web aqui. Eu sou desenvolvedora front-end, então essa aí sou eu, gigante. E esse aqui é o meu arroba no Twitter, que é @carolcode e em todas as outras redes sociais também. Se vocês tirarem foto minha e postar lá, tira umas fotos bonitinhas, tá, gente? Às vezes eu pareço uma batata nas fotos de palestra, assim, eu fico tipo... Vamos colaborar assim comigo, sabe? Eu sou desenvolvedora front-end, mas esse não é o meu principal... Não é da minha origem acadêmica. Sou formada em relações públicas, eu trabalhava com comunicação, e um dia precisaram de uma programadora na agência, e é aquele grande... Se vira aí, né? E foi assim que eu descobri que eu gostava de programação, foi assim que eu venho descoberto coisas novas na área. Tenho ensinado várias minas muito legais sobre programação, principalmente com foco em HTML, CSS e JavaScript, que são as áreas que eu domino. Mas entrando um pouco... Encostei um no outro, já aprendi que não posso fazer isso. Para chegar um pouco na questão da segurança, eu cheguei muito pelo caminho que não deveria ter sido feito, sabe? Código mal feito e deu problema, para variar. Então, eu achei super relevante trazer aqui, que me convidaram para estar aqui, para eu poder trazer esse conteúdo de segurança na web para vocês. Então, primeiro, o que é segurança? Quando a gente está falando de segurança, do que exatamente a gente fala? A gente fala de segurança no dia a dia, fala tipo que questões políticas a gente precisa de segurança, ou a gente fala na web a gente precisa de segurança, mas afinal, por definição, o que é segurança? Então, essa segurança é uma ação de tornar seguro, de ter estabilidade e de ter firmeza. Então, isso a gente pode aplicar desde segurança pública até o nosso código em si. O nosso código ele tem que ser seguro, ele tem que ter estabilidade, ele tem que ser um código firme, um código sólido. Inclusive porque o código que a gente faz é legado, independente se é uma página estática ou se a gente está desenvolvendo uma plataforma, o nosso código é legado de alguma maneira. Alguma outra pessoa vai mexer, vai ver, a gente precisa ter ele firme e estável. Além disso, ele também é uma condição de que está livre de perigo e de incerteza. Então, aquela coisa de tipo fazer e botar para rodar não exatamente é uma boa prática e a gente vai falar um pouco mais disso na frente. Então, beleza. Como que era no passado? Porque as ameaças que a gente tinha no passado de segurança são um pouco diferentes do que a gente tem hoje porque a gente está inserido num outro contexto. Então, antigamente, a gente tinha os ataques a sistemas operacionais, então a gente tinha o famoso vírus no computador, né, que era o que se falava. Eu fui uma criança que tinha essa parada de, tipo, meu Deus, eu vou deixar o computador com vírus, a minha mãe vai me matar, e esse tipo de coisa. A gente tinha nos serviços de emulação dos terminais e nos bancos de dados, porque a gente não tinha tanta interatividade na web. Então, as coisas elas eram mais difíceis da gente ter alguma maneira de ataque. Então, esse aqui era um GIF, parou de funcionar, fiquei muito triste. Mas era tipo, você clicava e abre 500 mil janelas, assim, tipo quando você instala Baidu, sabe? Era tipo isso. Então, que era meio que a gente tinha da internet do passado, né? E essas coisas aqui, sabe? Eu cansei de ver esses negócios, assim, tipo, dá uma olhada nas fotos das festas, ficaram ótimas. E aí você ia lá e clicava e tinha um vírus no computador. Ou aparecia alguém no seu MSN, no ICQ, ou qualquer outro banner que aparecia. Então, a gente não tinha muita coisa de interatividade na web. Então, acabava que as nossas soluções web, por serem estáticas, a gente tinha essas coisas mais físicas, não, mas elas eram mais estáveis e eram mais fáceis de se identificar. Então, sei lá, depois da primeira vez que você clicou no dar uma olhada na foto da festa, você nunca mais clicava no dar uma olhada na festa, você sabia que era vírus. Acabou que isso virou meme e aí todo mundo já sabia que era vírus. E aí hoje, veio a Web 2.0, veio a coisa da interatividade, veio os wearables, então os relógios, celulares, a lâmpada que acende quando você fala, a internet das coisas, banco de dados. Veio tudo isso de uma vez, acontecendo muito rápido e com tudo mudando o tempo todo. Então, com uma alta interatividade. Com isso, a gente tem vários tipos de ameaça que já começam a ser diferentes. Então, quais são as ameaças que a gente tem hoje já nessa web? Aqui é um gráfico que eu trouxe do ano passado.
que eu peguei lá na cert.br. Acho que está meio estourado aí para vocês, mas essa fatia aqui... Peraí. Eu não estou achando laser aqui. Ele estoura aqui. É por isso que não dá para ver. Mas, enfim, essa parte laranja, que é a maior fatia, então são de páginas falsas. Então, aquelas coisas que tem muito comuns, tipo em Black Friday, e isso aconteceu na minha família, de tipo, minha tia entrou numa página que era falsa, das lojas americanas, e comprou uma televisão que, óbvio, nunca chegou, né? O outro, que é 8%, que é o rosinha, que é de cavalo de Troia, e outras que estão 6%. Mas, enfim, a gente tem 85% de incidentes que foram reportados no ano passado de ataques na internet só de páginas falsas. Então, o que a gente está fazendo, não só como desenvolvedores, mas também como pessoas que precisam ensinar as outras a usar a web de um jeito melhor, a entender como a web funciona, o que as pessoas não estão vendo nela para saber que aquilo ali é falso ou não, para saber que aquela página vai roubar um dado dela, vai pegar dinheiro, enfim. Aqui tem um outro dado que foram de os incidentes reportados, que a maior parte é de scam, então é 53%. 7% aqui é de fraude, então é muito, tipo, é uma coisa muito grande. 0,5% é de invasão, então aquela taxa que a gente já tinha antigamente na web, antes da web 2.0, que era coisa estática, que a maioria dos ataques que a gente tinha era de invasão, ela já diminuiu absurdamente. Ela está tipo 0,05%, porque como hoje a gente tem uma grande quantidade de dados na internet, arquivos, enfim, senhas, contas, todas essas coisas logadas, a gente acaba trocando o foco dessas pessoas para o que realmente elas querem. Eu acho que antes os ataques eram muito mais focados de tipo, eu vou conseguir atacar aquele sistema, aquele computador, eu vou conseguir hackear aquela coisa, e hoje é muito mais de eu posso fazer isso para pegar algum dado, eu posso fazer isso para algum outro fim. Então, aí a gente chega num ponto que eu acho que é muito sério, principalmente quando a gente fala de segurança na web, é que segurança ela não é bombeiro, não é para apagar incêndio. Então, assim, é cultura. A gente tem vários problemas, e vocês sabem, talvez até melhor que eu, do que tem acontecido nos últimos anos, de que depois que a senha vaza, que acha o problema na segurança. Depois que pegam os dados, acham um problema de segurança. Então, assim, é sempre depois que acontece alguma coisa que a gente encontra a falha. Se encontra, porque a gente já tem casos aí de grandes empresas que está acontecendo ataques recorrentes, o mesmo tipo de ataque, porque é essa coisa, é todo mundo apagando incêndio e deixa de ser cultura. Então, quando a gente não tem a segurança como uma cultura, a gente coloca em risco a nossa aplicação. É exatamente como no nosso dia a dia social. Se a gente não tem segurança como cultura alinhada à nossa prática de viver em sociedade, a gente não vai viver num meio seguro. A gente vai ficar resolvendo pequenos conflitos e pequenos problemas que vão aparecer depois, justamente por não implementar isso. E eu super entendo, porque eu venho de uma cultura de agência, que é aquela coisa de chegou, você tem que fazer para entregar ontem, se dá para testar, deu, se não der, o usuário que teste, depois a gente descobre o que faz. Eu super entendo como que é esse tipo de coisa, mas hoje, como a gente tem essa alta interatividade na internet, como a gente está mexendo com os dados desses usuários, a gente está colocando a reputação não só da empresa, mas dessas pessoas em risco. Se segurança não for um dos pilares mais importantes como cultura, a gente simplesmente está jogando o nosso usuário para o tubarão, sabe? Não só o nome da empresa, porque como empresa, todos nós sabemos que essas empresas, de uma forma ou de outra, eu que venho de comunicação, de relações públicas, que venho de cuidar de empresas que tinham crise de imagem, como relações públicas, a gente tinha um jeito de cuidar disso. A gente resolvia isso para a empresa. Mas para o usuário, isso não vai ser resolvido. É o dado dele que foi. E uma vez que o seu dado é vazado, nunca mais ele vai ser seguro, porque alguém já teve acesso a ele. Se alguém já teve acesso a ele, a gente não sabe quantas mais pessoas podem ter acesso a isso depois. Então, segurança tem que ser cultura. A gente precisa de desenvolvedores que entendam, sim, de segurança, que levem segurança tão a sério quanto fazer um código que seja escalável, um código que seja limpo, porque isso é não só legado, mas isso a gente está mexendo com coisas que realmente mudam a vida de várias pessoas.
E aí, beleza. Quais são umas ameaças mais comuns? Cara, vocês devem saber mais que eu que tem, tipo, 500 milhões de ameaças na web, que pode acontecer mil coisas diferentes. Eu peguei uns ataques que são os que têm sido mais comuns, as ameaças que são mais comuns, para a gente ficar um pouco atento a esse tipo de coisa, porque às vezes é na besteira que a gente não percebe, sabe? Eu brinco muito com essa questão do front-end, que às vezes você está batendo a cabeça que um negócio está fora do lugar e aí você vai mexer, é o CSS, sabe? Você fala, eu não acredito que era isso, tipo, esqueci disso aqui, que era uma coisa muito simples. Então, às vezes, a gente precisa ficar atento a essas coisas para não deixar isso acontecer. Então, de DOS, que vocês já sabem, então que tem esse como alvo os servidores, e ele tenta tomar os recursos do sistema lá e deixar ele indisponível, então, sei lá, a página de alguma coisa vai cair, o sistema vai cair, não vai funcionar. A gente tem o Password Guessing Attacks, que são esses alvos de senhas que utilizam essas hashes, né, que a gente sabe que são imutáveis, e geradores de senhas randômicas. Isso também, a gente precisa começar a conversar com o usuário, nem que coloque um aviso na hora que a pessoa for criar uma senha, dela criar uma senha segura. Porque, bom, a gente já sabe aí um monte de gente que tem, tipo, teve um caso esses dias, eu nem gosto de futebol, mas não teve um negócio de futebol que alguém colocou que a senha era Messi? Tipo, um negócio assim, aí a galera da torcida falou assim, a gente vai colocar a nossa senha de John, que era o nome do menino que colocou a senha do Messi. Então, assim, eu falo até por mim, que eu tinha uma mania de ter sempre a mesma senha para tudo, porque minha memória é horrível, meu foco é horrível. Eu falei que eu ia dar palestra aqui, eu ia ouvir essa música e daqui a pouco eu tava dançando, assim, sabe? Porque eu não consigo prestar atenção muito com coisas acontecendo. Então, assim, ensina o seu usuário também como que ele deve usar a sua plataforma, como que ele vai criar uma senha. Dar dicas de segurança para ele. Isso precisa começar a ficar claro para o usuário, e esse é o nosso papel, como pessoas desenvolvedoras, a gente tem esse papel. Por que as fake news chegaram no nível que chegaram hoje? Porque a gente começou encarando elas como memes e coisas super engraçadas, e que realmente são mesmo, na maioria das vezes, mas que elas tomaram um nível muito mais sério, porque hoje o que a gente faz com dados e informações na internet é absurdo. Ao mesmo tempo que a gente pode levantar a carreira de uma pessoa, a gente pode acabar com uma pessoa. Então, isso a gente precisa começar a deixar essas coisas claras para o usuário. Então, aqui, no caso das senhas, a gente começar a reforçar um pouco disso, nem que seja a gente colocar um aviso ou sugerir algum tipo de senha para ela ser colocada, ter um caractere, ter números, enfim. A gente tem aqui o XSS, que, né, as inserções de scripts maliciosos, que eles são executados. Isso acontece muito no WordPress. O WordPress costuma ter esse problema. Esse é um problema também que eu encaro eu começo a pensar um pouco nele quando a gente não dá para uma pessoa desenvolvedora que é melhor do que a gente, para ela tentar acessar aquilo, derrubar aquela plataforma, ou tentar pegar a senha, enfim, para ela tentar identificar alguma falha de segurança. Se a gente faz isso, a gente acaba evitando esse tipo de ameaça. Então, beleza. Quais são... A gente tem essas três que a gente falou aqui, né? Essas três. Mas, no final, eu deixei um monte de referência que tem quais são as 10 maiores ameaças e tudo mais, para vocês darem uma olhada. Tem uns materiais incríveis também. Mas, para boas práticas, então, o que a gente leva para o dia a dia? Primeiro, a história que eu já falei e que eu acho extremamente importante reforçar é que segurança tem que ser cultura, não é pastelaria. Então, assim, não é chegou, vamos fazer, chegou, vamos resolver, deu problema, vamos resolver. Não pode dar problema. Segurança é como saúde, assim, tipo, você não pode esperar ter um infarto para ir no hospital, sabe? Você tem que se cuidar para não ter um infarto. É a mesma coisa com segurança. Então, a gente tem que começar a tratar a segurança desse jeito. Isso nem está no contexto, mas é uma coisa que eu também acho importante a gente falar. A gente tem que falar um pouco de segurança e usabilidade e acessibilidade é o mínimo que a gente tem que entregar. É o mínimo. A gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, entregando coisas acessíveis, que tenham uma boa interatividade e que são seguras. Eu não sei quando que a gente virou transformador de layout em código, porque esse não é o nosso papel como pessoa desenvolvedora. Então, usar HTTPS, acho que isso é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, dos desenvolvedores já, muito bem. Tentar destruir, né, o identificador da sessão após o logout, para ele não ficar lá rodando, porque a gente sabe como as pessoas são, né?
A coisa do login admin, senha admin, eu coloquei porque recentemente eu fiz um processo seletivo para trabalhar fora do Brasil e o acesso que eles me deram era esse, login admin, senha admin. Então, assim, não dá mais, a gente está tipo, em 2018, vamos melhorar essas senhas. Eu tenho, depois, se vocês quiserem, eu até uso alguns aplicativos para poder guardar as minhas senhas, porque se eu depender da minha cabeça, eu estou ferrado. Então, é importante vocês terem isso em mente de quão sério essas questões da senha, assim. Você é tão séria que no banco você não está usando mais senha, você usa só digital, sabe? Então, a gente tem que levar nesse nível de seriedade. Destruir as sessões que ficam ativas na senha por redefinição ou oferecer esse tipo de opção. Verificar essas aleatoriedades de token de senha que vem e mandar assim, esses links por e-mail, por SMS, para o usuário poder ficar atento a isso. Limitar algumas tentativas de login, porque eu já tentei isso em até algumas plataformas de compra e venda, que você coloca, tipo, tenta 12 vezes. E eu sou essa pessoa, que como eu coloco 20 senhas para milhões de coisas diferentes, eu tento uma, não, é com X, não, é com letra maiúscula, não. Então, assim, você está acabando dando mais oportunidades, principalmente para aquele tipo de ataque que o cara está gerando senhas randômicas com combinações de dados que estão na internet. Principalmente que hoje a gente tem muito dado na internet. As pessoas ainda não entendem a importância dessa segurança, o usuário comum não entende a importância, então ele acaba colocando uma senha que é uma combinação muito fácil de chegar. Então é importante a gente colocar essas limitações na tentativa de login. Deixa eu passar aqui. Bom, esses acessos a recursos de carrinho histórico, ele tem que verificar a propriedade de usuário, e isso acaba acontecendo em vários e-commerces, de ficar lá logado esses carrinhos e o histórico das coisas. Alterar os nomes e os e-mails, ele tem que ser avisado. Então, eu acho que a maioria dos serviços já fazem isso, mas tem alguns que ainda não fazem. Se o seu usuário precisar fazer alguma alteração no cadastro dele, ele precisa ser avisado por e-mail para confirmar esse tipo de alteração, para ver se as coisas vão ser exatamente dessa maneira. A gente ter um código revisado por uma outra pessoa que tem uma perspectiva de segurança melhor do que a nossa é extremamente importante, e eu sei que nem sempre é possível, porque, às vezes, ou a gente está numa equipe enxuta, ou a gente tem pouco tempo, ou a gente não tem uma pessoa com foco de segurança, mas, se puder, é muito bem recomendado. E aí, beleza. Entendi quais são os problemas que acontecem, eu sei as coisas que eu posso fazer para melhorar, mas eu sofri um ataque. O que eu faço? Primeira coisa é parou. Não tem essa de, não, a gente vai continuar com uma parte da equipe fazendo. Não, tem que parar. A gente precisa parar tudo e ver o que está acontecendo. Ataques são coisas muito sérias, que estão colocando em risco dados de várias pessoas, então a gente precisa parar. Outra coisa a gente tem que verificar esses registros anteriores para a gente ter os acessos a dados e pedir, se for um caso de vazamento de senha, de informação, enfim, para que os usuários alterem as senhas. É extremamente absurdo casos como, sei lá, já teve do Yahoo, de tipo, 1 ano depois, eles, então, você podia trocar sua senha porque ano passado teve um problema, sabe? Você ficou 1 ano vulnerável. É uma coisa muito séria que não pode mais acontecer. Fazer ou solicitar uma auditoria de segurança. Então, assim, minha equipe não tem uma pessoa focada em segurança. A gente entendeu de onde veio o problema, mas a gente não tem uma pessoa focada nisso. Então, pega uma auditoria e vamos começar a trabalhar isso para transformar isso em cultura e tirar desse esquema da pastelaria. Resolver o problema e retomar como que ele aconteceu. Então, assim, aconteceu um problema de tal coisa. Como que a gente chegou a esse ponto de isso acontecer? Para você poder identificar as falhas não só no desenvolvimento, mas na cultura de atenção à segurança. Para a gente retomar com a equipe de como isso é importante dentro do desenvolvimento. Bom, eu falei para vocês que eu ia deixar um slide com 500 links, que são muito bons, que tem... depois eu vou colocar essa palestra lá no Twitter, mas depois o site também vai disponibilizar para vocês, mas aí tem todos os links. Tem cartilha, tem livro, tem artigo no Medium, enfim. Tem diversas coisas que são bem completas e que tem todas as falhas, como evitar, quais são as boas práticas de segurança.